que tem como finalidade receber, discutir, votar proposições para ouvir o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, na condição de convocado para esclarecer os atrasos nas ações relativas à implantação da Política Nacional de Blanc, PNAB, pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu queria colocar aqui, antes de nós reiniciarmos com as falas, alguns requerimentos que são desdobramentos dessa audiência em votação. Gostaria, inclusive, que os senhores e as senhoras prestassem atenção no conteúdo dos mesmos, todos produzidos aqui durante as falas, todos aqui produzidos também por conta de perguntas que foram feitas nessa audiência. Requerimentos de autoria da deputada Bela Gonçalves, deputada Lohana, deputada Beatriz Cerqueira, professor Cleito, deputado Busco. Os deputados e as deputadas requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para promover a retomada do programa Música Minas. Vamos colocar todos para votação em bloco. E seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providências para que, juntamente com a CEPLAG, verifique os procedimentos necessários para o provimento dos cargos necessários a uma gestão eficiente no órgão gestor de cultura do Estado, especialmente no contexto de ampliação dos recursos de fomento à cultura do Estado e a sua execução em tempo hábil. Também dos mesmos deputados já mencionados, que seja encaminhado a Secult pedido de providências para que publique mensalmente em seu site oficial as moções, atas, cartas, regimento, link dos fóruns setoriais e demais manifestações proferidas pelo Conselho Estadual de Política de Cultura. Dos deputados já mencionados, e do doutor Jean Freire, que seja encaminhado ao Ministério da Cultura em Brasília, ao Ministério da Fazenda em Brasília, pedido de providências para que, em razão dos baixos índices de execução da PNAB, pela maioria dos entes da Federação, estipulem um cronograma mínimo de execução em etapas dos recursos para que estados e municípios não acumulem os valores a serem desembolsados, considerando apenas o prazo final determinado, no caso do primeiro ano, 30 de 6 de 2025. E seja encaminhado também a Secult pedido de providências para que disponibilize nos diferentes canais de comunicação, em particular em seu site oficial, o Plano Nacional de Recursos da Política Nacional de Blanc de Fomento, detalhando: 1. Qual o cronograma de desembolso dos recursos transferidos no primeiro ano? 2. Como serão readequados os prazos previstos no PAR? E qual o novo cronograma, considerando edital previsto e prazo de desembolso a partir da publicação do decreto 12.257, que autorizou a prorrogação de execução da PNAB no primeiro ano até 30 de 6 de 2025? Que seja encaminhada a Secult pedido de providências para que publique mensalmente em seu site oficial relatórios detalhados de execução dos recursos do Fundo Estadual de Cultura, discriminando-se as fontes dos valores aportados ao fundo nos termos do artigo 18 da Lei 24.462 de 2023. Que seja encaminhado pedido de providências à Secult para que publique em seu site oficial os novos valores e o cronograma de desembolso do Fundo Estadual de Cultura para 2025, considerando que a vigente Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, exclui da base de recursos contingenciáveis os valores aportados ao FEC, nos termos dos artigos 34 e 40 da Lei 24.462, de 26 de setembro de 2023. Que seja encaminhada a Secult pedido de providências para que publique mensalmente em seu site oficial o relatório detalhado de execução dos recursos da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura. Dos deputados já mencionados, requerimento com pedido de informações para que seja encaminhada a esta Casa relatório contendo detalhamento das despesas empenhadas pelo Fundo Estadual de Cultura em 2024, no qual constem os seguintes dados: unidade orçamentária que ordenou a despesa, fonte de recursos, ação correspondente, grupo de despesa, o elemento item e o credor. Requerimento para que seja encaminhado
A Secult pediu de providências para que utilize a totalidade dos recursos autorizados no âmbito da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, previstos no artigo 5º, parágrafo único, inciso 2º da Lei Federal 14.399/2022, para a contratação de técnicos com qualificação comprovada e para custeio da estrutura de ações administrativas públicas da gestão, de maneira a dar eficiência à execução dos valores, desburocratizar os procedimentos, realizar busca ativa de agentes culturais que, historicamente, não têm acesso a esses recursos. De autoria do deputado professor Cleito, deputada Lohana, da deputada Beatriz Cerqueira, que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, do município de Belo Horizonte, requerimento para se estabelecer mediação e possíveis encaminhamentos relacionados à recomposição do corpo de servidores da Secult e ao provimento de cargos e funções necessárias à execução da política pública de fomento à cultura em Minas Gerais. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Está aqui comigo. Retomando, então, aqui as nossas falas, eu queria convidar o Marcos Maia, do coletivo de sambistas. E se prepara a Patrícia Amaral, que é cantora. Boa tarde a todo mundo aí. Meu nome é Marcos Maia, eu sou do coletivo de sambistas Mestre Conga, que reúne sambistas de várias gerações de Belo Horizonte. E queria fazer aqui, rapidamente, para dar uma relaxada depois do almoço, um convite a todos e todas presentes, que agora, no dia 7 de dezembro, na Semana do Samba, nós vamos ter no Mercado da Lagoinha, a partir das 11 da manhã, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de Patrimônio do município, que vai tornar o samba de BH patrimônio cultural da nossa cidade. É uma luta que o coletivo vem travando há 4 anos e que nós tivemos parceria com a universidade e com a Prefeitura de Belo Horizonte. A partir dessa nossa luta, desse reconhecimento, tem o Nonato do Samba, tem a Velha Guarda, o secretário Leônidas teve a sensibilidade, já no ano passado, de chamar os sambistas para ocupar o Palácio da Liberdade, em um evento de 4 dias, nos 4 dias de Carnaval, em que nós, junto com a Rebeldia, junto com várias entidades e empresas fundamentais, e com a Rede Minas, qual é o nome? Casulo Cultura, Circuito Gastronômico de Favela, a Rede Minas, e colocamos mais de 100 sambistas durante os 4 dias de Carnaval do interior da cidade de Belo Horizonte, e, a partir dali também, o coletivo se organizou para fazer um pedido ao IEFA, ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, para que se iniciasse o inventário do Estado. Então, já está instaurado, sobre o comando do IEFA, o inventário estadual, um cadastro, que está sendo aberto e que, em breve, nós iniciaremos a pesquisa sob a coordenação do Instituto, e o samba do Estado de Minas Gerais, assim como o samba de BH vai ser reconhecido agora sábado, do Estado de Minas Gerais será reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais. Então, assim, a gente queria colocar aqui uma coisa muito importante, algumas questões bem rápidas, O nosso coletivo de sambistas, eu acho que todos os brasileiros sabem que o samba ele é progressista, de um modo geral, é de esquerda, O samba é contra a jornada 6x1, por exemplo, que é dos projetos do deputado federal Reginaldo Lopes. Esse inventário municipal foi bancado graças à emenda da então vereadora e atual ministra de Cultura, Macaé Evaristo, ela que foi a nossa grande apoiadora, junto com o deputado federal Reginaldo Lopes, que viabilizou esse inventário, que vai estar com um documentário, com videoaulas, com site, com um conselho de mestres, com 35 mestres e mestras. Então, assim, o samba ele dialoga, é característico dialogar com aqueles que o apoiam, mas sem perder a ternura, sem perder a combatividade e a resistência. Então, nós estamos aqui agradecendo
ao secretário pela iniciativa, ao IEFA, ao presidente do IEFA, que estava aqui, e todos os funcionários e funcionárias, e queria que o Jário estivesse aqui, para ele dizer que vai sair do PT, dizer, Jário, não saia do PT, não, continue no partido, eu também sou filiado, e o samba, de um modo geral, tem gente de vários partidos, tem do PT como eu, tem do PSOL, tem de outros, e tem gente que não tem partido. Então, é isso. Queria parabenizar aqui a comissão, a Assembleia, por essa jornada valorosa para a cultura de Minas Gerais. Obrigado. Obrigada. Eu queria convidar agora a Patrícia Amaral, que é cantora, para poder fazer o uso da palavra. Boa tarde à mesa, boa tarde, deputada Lohana, todos presentes, boa tarde, secretário. Eu queria fazer duas perguntas bem objetivas, na qualidade de fazedora de cultura e solidária aos, não sei quantos mil, mas contemplados ou possíveis contemplados aí do FEC, especialmente as pessoas do interior que não têm o hábito, né, ou o costume de acessar a internet, acessar e-mail. Durante esses últimos dias, né, assim que eu como privilegiada, né, pele branca, acesso à internet, faço parte de um grupo de apoio aos contemplados no FEC, aos inscritos no FEC, tive a informação não oficial de que o último dia para o peticionamento seria no dia 29 de novembro. Então, nós começamos uma corrida insana, constrangedora, porque muitos de nós, inclusive técnicos, né, não sei se é terceirizadas que falam, FAOP, Fundação Clóvis Salgado, todo mundo se virando, trabalhando até de madrugada para nos atender, e nós, entre nós, tentando nos ajudar para contatar pessoas que jamais teriam condições de acessar essa informação, assim como muitos ainda não acessaram, eu acho que eu posso dizer isso. Então, muitas pessoas podem ficar prejudicadas por isso, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta simples. Por que não houve uma comunicação oficial, secretário, o senhor, como representante do governo? Por que essa comunicação oficial não foi feita para os fazedores de cultura, nas redes, por e-mail, como fosse, para que nós não ficássemos reféns de nossas próprias possibilidades ou impossibilidades de peticionar documentos, ajudar pessoas que não têm condição de fazer isso? O senhor está me ouvindo, secretário? Essa é uma pergunta muito simples, assim, porque a comunicação é um sinal de zelo, e o governo tem a obrigação de zelar pelos cidadãos. Né? Não estou falando aqui nem só dos cidadãos fazedores de cultura, mas por toda a sociedade. Né? O voto, quando as pessoas depositam o voto, elas confiam nisso, e nós nos sentimos absolutamente à deriva. Até hoje, assim, pessoas realmente passando mal, pessoas virando noite, pessoas tentando fazer o impossível para que outras pessoas pudessem ter essa informação. Então, é uma questão muito simples. Por que não havia essa comunicação? Isso é muito sério, isso é básico. Né? Eu, como cidadã, eu queria saber essa resposta. Por favor, com todo respeito, entendo que haja problemas, mas isso é muito básico, é uma questão de respeito básico, né, com as pessoas que depositaram o voto ali. E a segunda questão, porque eu acho que não foi respondido objetivamente em relação ao atraso. O senhor falou sobre falta de pessoal. Eu queria saber, então, do senhor, objetivamente, a causa desses atrasos é por falta de pessoal, por falta de estrutura na Secretaria de Cultura? Eu gostaria muito que o senhor respondesse isso objetivamente para que ficasse registrado, até para que a gente possa encaminhar isso, né, a Assembleia possa encaminhar esse requerimento de melhoria dos quadros, e a gente entender que isso realmente não é um projeto de governo, o sucateamento do setor. Né? Então, seria muito importante ouvir do senhor essas duas respostas de maneira muito objetiva, com todo respeito, como cidadã, e exercendo aqui o papel democrático. Muito obrigada. Patrícia, obrigada. Enquanto você falava, eu perguntei ao presidente, deputado professor Cleito,
sobre se eu poderia, se ele autorizava, como presidente da comissão, devolver para o Leônidas, porque eu achei essas duas perguntas muito objetivas. E eu acho que, assim, apesar de observar que ele está anotando tudo que é perguntado, a gente tem todos os inscritos aqui para falar, vão falar, mas como elas foram muito objetivas, eu acho que a gente poderia devolver para que ele responda, por entender que, senão, pode ser que se misture com outras coisas. Então, Leônidas, o que ela perguntou foi sobre a questão da comunicação oficial para os trabalhadores da cultura, sobre as datas limites. No ínterim, o que está sendo perguntado é sobre cronograma. É isso. Se é possível responder isso, e responder também a segunda pergunta dela, que foi sobre a questão... Não? Das datas. A falta de comunicação das datas. Não, dos documentos. Não, desculpa, deputada. É porque é o seguinte, nesses editais do Fundo Estadual de Cultura, foi extraoficialmente, não houve um comunicado do governo para nós. Houve uma reunião do CONSEC em que se havia pedido um encaminhamento em relação objetivamente a prazos, né? Mas nada foi dito oficialmente. Extraoficialmente, chegou até nós que o dia 29 de novembro seria o último dia para que nós peticionássemos os documentos. Esse prazo não havia antes. Peticionássemos os documentos e que o último dia de empenho seria no dia 29. Tudo tinha que ser feito até o dia 29. Então, foi aquela correria louca, extraoficial. Ninguém sabia o que estava acontecendo e nem o que ia acontecer. Gente, um salve-se quem puder. Vamos lá, vamos todo mundo ajudar, vamos ver quem está lá na ponta que não vai saber, não vai ter essa informação. Então, foi um encaminhamento atabalhoado, de última hora, e seria muito confortável para nós se a secretaria tivesse feito um comunicado oficial. Olha, gente, realmente é dia 29, vamos chegar em todos os fazedores de cultura lá do interior, né, porque nós estávamos com informações privilegiadas, entende? Nós que acessamos essa informação. Não houve um comunicado, nós ficamos à deriva. Então, entendeu, deputado? Sim, entendi. Em relação ao Fundo Estadual de Cultura. Uhum. Que é o tempo presente, entende? Porque isso gerou assim constrangimentos, gerou até situações de conflitos, sabe, de fazedores com fazedores, por falta de informação. Uhum. É uma questão de respeito. Isso a gente fez por nossa conta, entende? E com o apoio do CONSEC, né? Assim. Eu já vou até passar a palavra novamente para o secretário. Eu só pedi a palavra novamente. Eu vou até passar a presidência para a deputada Lohana, para ela presidir um pouco, para tomar uma água aqui, respirar. Mas só para tecnicamente explicar isso. O que aconteceu, porque a secretaria também, como vocês, ela foi pega de surpresa, porque a secretaria foi comunicada, como outras secretarias, da antecipação do encerramento do ano fiscal, vou chamar assim, um termo mais popular, por conta da questão do teto de gastos. Você tem agora, foi feito por decreto, é uma crítica que a gente tem feito constantemente aqui na Assembleia, que não era o melhor caminho, um decreto de teto de gastos que impõe uma série de limites. Conversamos aí bastante com vários técnicos, inclusive o que vocês receberam de informação. Até eu conversava com a Maristela, que é o seguinte, o que nós votamos na lei orçamentária continua em vigência. A questão dos empenhos é que você teve um adiamento do prazo, mas o recurso continua na conta e ele será gasto no devido tempo. O que nós queremos fazer aqui, enquanto Assembleia Legislativa, que aí eu volto lá no início dessa audiência pública, de um desdobramento importante aqui. Foi chamar a atenção do líder de governo, deputado João Magalhães, chamar a atenção do deputado Zé Guilherme, que eu tenho aqui reiterado a importância da presença dele aqui como presidente de uma comissão de fiscalização financeira e orçamentária e extremamente democrático, um ser humano incrível, que base do governo, mas sempre nos atendendo prontamente, de que nós conseguimos resolver o problema, tanto da secretaria, quanto o problema para que esse recurso chegue até vocês.
que é através do projeto de resolução que foi feito aqui, que dá segurança à Secretaria de Planejamento, à Secretaria da Fazenda e, consequentemente, resolve o problema da Secretaria de Cultura e Turismo. Com a liberação desse recurso, ou até mesmo da questão do empenho, esse ano ainda, para que vocês possam gastar daquilo, inclusive, que a gente recebeu. Eu recebi, a deputada Lohana com certeza recebeu, a deputada Andréia de Jesus me ligou lá de Brasília, deputado Zé Grande. Nossa, professor Cleito, o que nós vamos fazer com isso? Nós estamos em polvorosa aqui, porque tem gente que vai cancelar espetáculo de final de ano e tal. O que eu estou pedindo? Eu pedi ao deputado João Magalhães, eu informei ao deputado Ulisses Gomes, nosso líder, para que informe no Colégio de Líderes o presidente Tadeu que existe um projeto de resolução que dá segurança ao governo para que vocês tenham esse recurso do FEC liberado ainda esse ano. Então, só para dizer que foi isso que aconteceu. Não. Sim, mas você mencionou, foi mencionada essa questão, tá? Essa questão foi mencionada. Eu estou esclarecendo aqui o que aconteceu, porque houve uma menção na sua fala. As perguntas que você fez, eu vou passar para o secretário. Porque essa dúvida a gente precisava esclarecer também. Né? Deputado, eu posso colaborar um pouquinho? Desculpa te interromper, claro. se o senhor me der autorização da palavra. Sim. Eu estou muito de perto com a sociedade civil e eu entendo o que a Patrícia está dizendo. Eu acho que eu gostaria só de alinhar um pouco melhor, porque eu acho que é essa a pergunta que ela está fazendo, porque é o seguinte: na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com a secretaria, não foi uma reunião oficializada para o CONSEC, e sim para os signatários da carta. Depois dessa reunião, a sociedade civil estava em polvorosa esperando respostas. E nós não tínhamos respostas oficiais para dar no sentido de publicizar algo. Então, ficamos inseguros no sentido de repassar as questões que estavam sendo debatidas. Os conselheiros estão aqui que não me deixam mentir. E, nesse sentido, nós dissemos à sociedade civil o seguinte: vamos aguardar uma resposta oficial para a gente seguir conjuntamente. A partir deste momento, no dia seguinte, todos os resultados começaram a sair e nós, empenhadíssimos em colaborar, começamos a seguir com o processo e o rito do edital, porque o edital ele é soberano. Então, se há resultado, vamos habilitar. Foi um completo desespero, presidente, completo. Adoecimento, muitas pessoas me dizendo aqui como é que a voz embarga quando diz, porque, de verdade, é gatilho. E não é a primeira vez que eu infelizmente, digo isso. A questão da relação, ela é adoecedora porque chega num lugar onde a pessoa que te causa dor, de repente, ela mesma te causa o alívio. E nós ficamos de terça a sexta-feira, 24 horas por dia, dando subsídios e assessorando uns aos outros, pedindo, e foi nesse momento onde eu digo que o dom foi essencial para a gente poder fazer um atalho de um trabalho que não era nosso. E isso é tóxico e adoecedor. Não tem outra palavra para a gente usar. As pessoas estão adoecendo. Isso porque não houve uma comunicação. E no dia 29, como um milagre, tudo é muito feito com muita calma e nos disseram que segunda-feira nós resolvemos. Então, chegou sexta-feira às 18 horas, todo o trabalho que a gente fez da terça até... Mentira, que tem, né, a gente está trabalhando direto, mas vamos focar na terça até a sexta, às 18 horas, pareceu delírio. Pareceu delírio. A gente olhava uns para os outros e falava: para que a gente correu tanto, se agora só retoma na segunda-feira? O decreto está ou não valendo? E essas perguntas vindo para nós. E nós não sabemos responder isso até agora com uma comunicação oficial. Então, nesse ponto, Patrícia, eu te contemplei, é sobre a comunicação e o adoecimento dessa não comunicação. Obrigada. Não, eu entendi. Nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos falando a mesma coisa. O que vocês não entenderam é que todo mundo foi pego de surpresa. Porque é a primeira vez na história do Estado, que a gente tem que cumprir um tal de teto de gastos. Um teto de gastos. Essa casa foi pega de surpresa. Nós, inclusive... Gente, eu falei que eu fiquei de madrugada conversando com uma pessoa da Secretaria do Tesouro Nacional para entender como é que a gente resolvia. Se eu fiquei, enquanto deputado, que não sou presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, para tentar responder esses anseios, essa angústia da sociedade civil, para saber como fazer, porque, vou dizer para vocês, nem a Secretaria da Fazenda, isso eu tenho informações lá de dentro
a Secretaria da Fazenda, técnicos da Secretaria da Fazenda, sabiam como responder ao tal teto de gastos para que o mesmo não fosse furado. E eu estava torcendo para ele ser furado, para a gente sair do regime de recuperação fiscal. Tá certo? Então, assim, essa questão da comunicação, não estou fazendo aqui defesa de ninguém, não, viu, gente? É só para esclarecer que nós fomos pegos de surpresa. Nós tivemos contingenciamentos na saúde. A tragédia está na adesão ao teto de gastos. Tá certo? E aí, eu desde quarta-feira, Patrícia, quarta-feira, eu tinha audiência aqui para participar, eu tinha visitas para fazer, eu conversei com todo mundo para como que a gente resolvia esse problema, da questão dos prazos. Então, é uma questão que foi nova na legislação orçamentária aqui de Minas, por conta da adesão ao teto de gastos. Tá? Aí eu passo para o secretário para ele responder muitos questionamentos importantíssimos que você trouxe. Por favor, Leônidas. É exatamente isso. E aí, Jussara, nós não somos inimigos. Nós passamos a semana inteira... agora é minha hora de falar, por favor. Nós não somos inimigos de vocês. Aliás, o CONSEC é um parceiro. O CONSEC, tem muitas pessoas do CONSEC que estão nos acompanhando, estão aqui, a vice-presidente está aqui. Eu fiz empenho, porque eu não tinha resposta. Eu também. E o Dom, quando você fala, eu gostaria, se for possível, que o Dom esclareça melhor isso, porque nós, no desespero, Jussara, e aí a dor sua é a nossa também, nós ficamos sem resposta e vamos fazer o seguinte, qual que foi a tática? De guerrilha. Nós vamos empenhar, e empenhamos 16,5 milhões, juntando todo mundo para fazer em 2 dias. E isso foi insano. Eu peço desculpas, mas eu não tinha, Jussara, Maristela não tinha, Dom não tinha, nós não tínhamos a resposta exata. Quando a Comissão de Cultura entra, quando tudo se organiza, é que a gente tem clareza. E aí, o que acontece? Ligar para a casa da pessoa, pedir documento, é por medo de não pagar, porque a única certeza que a gente tinha era que a gente tinha que fazer antes do 29, você sabe disso, foi explicado na reunião. Então, todos nós corremos atrás do que pôde, graças a Deus está se resolvendo. Né? E aí, Dom, eu queria que você explicasse detalhadamente como foi isso, se for necessário, é necessário que ele explique, que eu acho que ele tem... Dom, vem cá, que você está doido para falar, então, por favor, venha. E depois eu vou responder a outra pergunta, que é a estruturação, tá? Boa tarde a todos. Não sei se é bom dia ou boa tarde. Já perdi meio que a hora. Salve Maria, para quem é de Salve Maria. Eu sou Pablo Pires, nome artístico Black Dom, sou rapper, sou capitão de Congado, capitão de Reinado. Desde os meus 16 anos, estou com 39, fui capitão no Moçambique de Cosme Damião em Santa Efigênia e agora no Moçambique, Santa Bárbara, da cidade de Vespasiano. Fui também, durante um tempo, membro da Associação de Congadeiros de Vespasiano. E também tenho um trabalho audiovisual voltado para as culturas afro. E esse trabalho audiovisual, professor Cleiton, me trouxe até aqui, na época das discussões do Dicentra, com o meu Moçambique, onde eu fiz uma fala aqui nessa casa, sobre a necessidade do povo preto e do povo reinadeiro, do povo de matriz afro, acessar esses mecanismos de fomento. E, desde então, eu tenho construído uma caminhada no sentido de chegar até esse objetivo. No meio do caminho, eu conheci o Adriano, que, através de um projeto que a gente fazia parte, me apresentou ao secretário Leônidas. Meu trabalho chegou a conhecimento do secretário Leônidas e, durante o processo desse trabalho com o Adriano, surgiu a possibilidade de uma vaga para assessoria de audiovisual no governo em questão. Pessoal, desde que eu entrei na assessoria de audiovisual, tem sido muita luta, em todos os sentidos. Né? Eu fiquei ali nos primeiros meses na assessoria do audiovisual, recebendo diversas mensagens
notificações de pessoas entrando em contato, até mesmo com a secretaria, questionando a minha indicação, na assessoria de audiovisual ainda, né? E eu enfrentei tudo isso de cabeça erguida, o tempo inteiro. Essas pessoas questionavam a minha indicação, por que de eu estar ali, e se eu merecia estar ali. Eu lembro que, num momento desse, o pai Ricardo, que é um amigo nosso, um grande amigo nosso, e uma pessoa, um zelador que eu frequento a casa dele, ele virou para mim e falou: Dom, tiraram tudo de nós, a possibilidade de estudar, a possibilidade de crescer, eles não têm direito de te cobrar nada agora, para você ocupar aquilo ali. Você vai ficar e vai permanecer lá, independente disso. Eu lembro que eu saí nesse dia, e eu estava chorando, saindo do serviço, e ele falando isso comigo. E ali eu permaneci, independente de toda essa confusão e de tudo, e entendi, através do secretário Leondas, que nós trabalhamos o dia inteiro com o fato de lidar com as diferenças. Isso é tão complexo. Eu sou rapper, capitão de congado, ao mesmo tempo também trabalho com audiovisual e trabalho com diversas outras culturas, e as pessoas são tão diversas, as diferenças são múltiplas, e é muito complicado lidar com as diferenças, e nem todo mundo sabe lidar com as diferenças. Eu tive que aprender isso vendo o secretário Leondas trabalhar, porque ele faz isso com maestria o tempo inteiro, conversando com todos os setores. E eu quero deixar isso registrado aqui, eu nunca tive orientação nenhuma para beneficiar setor X ou setor Y, nunca tive intervenção nenhuma no meu trabalho, nem na assessoria de audiovisual, nem na superintendência, para beneficiar setor aquele ou setor este, né? Sempre fiz o meu trabalho de maneira muito clara, de cabeça erguida, sendo acessível a todos. Isso resultou num WhatsApp meu com mais de 700 mensagens diárias, porque eu não me ausento dessa comunicação, por mais que agora eu tenha uma equipe, né, uma equipe gigante de 80 pessoas, e 6 pessoas, como eu disse, fazendo os editais, que eu quero pontuar aqui que são 6 pessoas, independente de ser MGS ou não, são 6 pessoas que trabalham com muita dedicação para soltar esses editais, e que, num momento onde a gente precisou de verdade de ajuda, e o secretário pontuou isso para mim: se precisar de ajuda, me comunique. Nós acionamos imediatamente as vinculadas, e as vinculadas trabalharam em conjunto conosco, as vinculadas, para quem não sabe, o IEF, a Fundação Clóvis Salgado, a FAOP, para construir esses editais que estão ali com um tempo de inscrição que não começa agora, permitindo também que sejam retificados, se caso for necessário. Tem diversas conversas em todos os grupos, diversos questionamentos, e eu, em momento nenhum, disse que eu não retificaria o edital se for necessário ao caso. Várias pessoas vieram conversar comigo justamente sobre isso, né? E eu estou sempre aberto à conversa. Pode ser que a gente não consiga alcançar todas as pessoas ao mesmo tempo, mas eu estava com a secretária Natália há pouco tempo lá em Januária. A gente passou também por Guaxupé, a gente passou por outras cidades também. Ela esteve na Chapada do Norte, e, independente dessa presença física, eu tenho estado presente virtualmente através do WhatsApp ali com diversas pessoas. Quando a Jussara me diz aqui, coloca aqui que me procurou na madrugada, e a gente estava resolvendo essa questão na madrugada, é porque eu também me preocupo com essas pessoas, porque eu também sou essas pessoas. Eu sou nós. Eu também sou esse fazedor de cultura. Eu venho daí, eu sou capitão de congado desde os 16 anos. Eu também venho daí. Então, a minha equipe, o tempo inteiro, trabalhou no sentido de fazer os melhores editais, facilitar, pegar a experiência que a gente teve no FEC e trazer para a PNAB agora, reformulando. Ninguém trabalhou na intenção de errar ou prejudicar ninguém. E eu estou fazendo essa defesa daqui da minha equipe, justamente porque o secretário Leondas, semanas atrás, ele falou comigo: Dom, você precisa manter sua equipe unida e abraçar a equipe, porque, independente do barulho que a sociedade civil, que a rede social estiver fazendo lá fora, eu sei que, às vezes, a pessoa emociona e ataca servidores sem nem saber que ali tem uma pessoa que é pai de família, tem uma estudante, tem alguém que realmente está trabalhando de verdade para tentar fazer o que é certo, e as pessoas não são perfeitas, e nós admitimos nossos erros e corrigimos esses erros, né?
eu peço aqui que esse olhar humano do trabalhador da cultura, porque, além de vocês que fazem a cultura, como eu também faço, mesmo não estando nessa ponta aí agora, podendo propor projetos, a gente tem do lado de cá pessoas que querem ajudar vocês a fazerem os projetos, a entenderem o edital. Logo, quando a LPG saiu, eu era da assessoria ainda, eu, juntamente com a Adriana, a gente fez um tutorial para as culturas tradicionais, entendendo que era necessário esse tutorial mais explicativo, né, diretamente falando capitão e capitão, fazendo esse tutorial para pessoas que são como nós, né, porque nem todo mundo da minha guarda, da Guarda de Moçambique Santa Bárbara, secretário, nem todo mundo teve a chance que eu tive de estudar e de concluir alguma coisa nesse sentido, né? Muitos não têm nem o primeiro grau, e eu admito isso, e sei que essas pessoas têm dificuldade, e sei que tem diversos grupos como o meu espalhados pelo Estado. Então, assim, hoje aqui eu faço uma defesa, não uma defesa ao governo em si, que eu quero pontuar aqui também que em nenhum momento teve interferência no meu trabalho ou nos nossos trabalhos lá. Existe uma narrativa aí muito inventada de que existe um plano para se acabar com a cultura. Eu nunca tive nenhuma interferência em cima do meu trabalho. Nunca tive nenhuma orientação de fazer X ou Y. O secretário Leondas sempre liderou com total independência e sempre ouviu todos nós, todos os superintendentes e todos os diretores. Então, eu peço um olhar mais humano, mais sincero, a toda a minha equipe, a equipe do Fomento. Eu sei que eles estão assistindo agora. Algumas coisas que são colocadas de alguma maneira, de fato, machucam quem está ali trabalhando ali, quem está ali assistindo agora e trabalhando e fazendo a coisa acontecer. E dizer que essas pessoas, para todas essas pessoas que trabalham ali na Superintendência de Fomento, na Subcultura e na Secult como um todo, entendeu? Que eu valorizo o trabalho que elas fazem, eu sou parte desse organismo, e nós todos somos uma família. E ninguém vai desrespeitar nenhum de nós, e nem todos nós, porque nós somos trabalhadores da cultura. Nós não estamos lá de brincadeira, ninguém está lá para prejudicar ninguém, estamos lá para ajudar vocês, para tentar melhorar os mecanismos, para tentar ser mais justo, para tentar ser mais humano, e é isso. Muito obrigado. Presidente, eu fui ao banheiro, mas estava ouvindo o Dom falar. A gente vai chamar a Rose para falar, que é a presidente do Compir, mas antes eu acho... Ele não respondeu a segunda, não. O Leônidas vai responder. Perfeito. É porque o Cleiton falou para eu fazer a chamada aqui. E a outra pergunta, e que você até respondeu, é a estrutura. E aí, deputado Zé Guilherme, e eu conto muito aí com o apoio do senhor, que tem uma força grande no governo, enfim, para que a gente consiga resolver. E uma das soluções, deputado Cleiton e Lohana, a gente conversou outro dia, né, a minha equipe, o Dom esteve semana passada também. Fica firme, menino. Outro dia, para a gente fazer o Informatiza, que é a inteligência artificial que acelera muito a construção dos editais e também ajuda muito aos pareceristas na análise. Então, o Informatiza da CEPLAG, que estava na CEPLAG, vem para a Secretaria também. Mas é claro que a gente precisa de pessoal, e fizemos um outro pedido, fizemos também um pedido de concurso para que a gente possa recuperar a equipe. E aí eu quero fazer uma proposição com relação à PNAB. Se o presidente estiver de acordo, o deputado Lohane e toda a comissão, de nós fazermos uma reunião depois, a minha equipe, Beatriz e quem quiser participar, nós trazermos o cronograma, o nosso quantitativo de pessoas, as nossas possibilidades, para a gente conversar
Depois a gente pode publicizar isso, tá, gente, para todo mundo, mas para a gente, eu acho que vai ser importante a gente ter uma reunião, sabe, Lohana, com a equipe para a gente conversar e buscar aí soluções conjuntamente, como está sendo essa tarde, né? Se for possível isso, né? Secretário, entendo que isso vai precisar ser feito e a gente precisa ter isso como encaminhamento, sim, e é pauta dos nossos requerimentos, inclusive, tanto sobre a recomposição de pessoal, quanto sobre a questão dos cronogramas, que eu entendo que a gente precisa desses cronogramas, tanto para o Fundo Estadual de Cultura, quanto para o Aldir Blanc, para que a gente tenha efetivamente datas e, mesmo que seja pela boa vontade, o Dom respondendo de madrugada, alguém respondendo num outro horário, sendo feito um mutirão, a sociedade civil ajudando, como a Jussara trouxe aqui, para que a gente não tenha isso de forma extraoficial e para que a gente tenha, de fato, datas colocadas, datas limites para submissão de documentos, datas limites para a resposta de pareceristas, datas limites que sejam claras e que não tenham sido dadas de forma extraoficial, porque no correr das coisas para tentar resolver foi colocado. Eu repito, e aí eu penso um pouquinho diferente, com todo o respeito e todo carinho ao meu presidente, deputado professor Cleiton, que o argumento de ter sido pego de surpresa não o justifica, porque essa é uma organização interna das secretarias. Se foram pegos de surpresa, isso é um erro do governo. Pode não ser um erro da Secult, e tudo bem, então não é um erro da Secult. Aí, eu faço um pedido para o deputado Zé Guilherme, que é o presidente da FFO, para que a gente traga aqui, então, o secretário de Fazenda, que deveria ter avisado. Mas esse é um erro de vocês, esse é um erro do governo. Não dá para dizer, mas a Secretaria de Cultura não é responsável. A Secretaria de Cultura é governo. Então, as secretarias têm que conversar entre si. Porque se foi pego de surpresa, e a gente sente muito, eu acredito na boa-fé das pessoas que foram, beleza. Mas o erro foi colocado. Então, assim, ter sido pego de surpresa não é justificativa para que tudo isso que aconteceu depois, porque as secretarias precisam conversar. A Secretaria de Governo existe para isso, para garantir que as secretarias conversem, para garantir que nas reuniões de secretariados as datas de encerramento de anos fiscais sejam colocadas e, se forem antecipadas, por causa do teto fiscal, sejam colocadas também. Eu vou convidar, então, a Rose, que é a presidente do Compite Paracatu, do Quilombo Pontal, para poder falar com a gente. Rose, você pode ir ao microfone, por favor? Obrigada. Boa tarde. Cumprimento a Lohana e cumprimento o secretário Leônidas, ao qual eu direciono meu cumprimento a todo o público. Uma pena que a gente perdeu muita gente que teve que sair, né? Mas a gente é resistente, a gente não desiste. Primeiro, me apresentar, sou Rose, mulher preta quilombola, componho ali a comunidade quilombola do Pontal, sou filha de pai quilombola e mãe quilombola, e brinco que sou esposa também de um quilombola. Então, a gente tem uma briga muito forte pela questão do quilombo, né? E estou aqui como privilegiada, podendo participar desse momento. Venho de uma cidade interior, que eu represento, que é Paracatu, Minas Gerais. Também somos do Noroeste, né? Então, nós estamos reforçando o Noroeste aqui. Viu, Ramon? Estamos juntos. Conheço Sagarana, já participamos dos festivais. E acho um ponto muito importante numa discussão dessa, porque eu fico muito preocupada com a questão do interior, né? Paracatu hoje tem 100 mil habitantes. Temos lá uma mulher negra, quilombola, presidente da Câmara Municipal, que a gente entende o processo de luta e de representatividade que a gente precisa ter. E eu acho importante estar aqui nesse momento para essa discussão, porque lá nós temos cidades vizinhas que têm, por exemplo, 3 mil habitantes, e que está lá entendendo e conhecendo a Lei Aldir Blanc e, principalmente, a Lei Paulo Gustavo. E que a pessoa que só viu chegar fomento agora, né? Só viu o entendimento de poder e acreditar que é possível exercer alguma coisa na cultura. Porque eu digo o seguinte, que na cultura popular, e eu venho falar da cultura popular em específico, ela já faz isso independente de fomento. Se falar hoje que amanhã precisa trazer a caretagem aqui para fazer uma apresentação, que é uma atividade do quilombo, que tem 300 anos de existência, e que, com tudo isso, foi para Portugal, graças ao Leônidas, e foi fazer um intercâmbio, foi conhecer outras coisas que a gente nunca achou que era possível, eles vêm. Talvez não venha pelo fomento, mas venha pela fé e pela tradicionalidade que existe dentro desse povo, né? Então, a caretagem lá vocês precisam conhecer, que vale a pena.
Não é como Congado, mas é bem parecido. Então, a gente, esse ano, então, fez um encontro lá do Congado com a caretagem, num festival que a gente tem lá. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, quando a gente vem para a Lei Aldir Blanc e a gente compõe os grupos culturais que estão aí nas redes sociais, a gente se sente excluído no momento em que os próprios colegas colocam assim, mas por que interior? Mas por que cota para preto? Mas por que não sei o quê? Então, a gente já se sente fora do processo. Primeiro passo. Né? Então, não é governo, não é isso, não é aquilo. É os próprios colegas que não dão a mão para o município interiorizado. Então, teve muita gente, por exemplo, nessa cidade de 3 mil habitantes, que falou, Rose, não vou participar. Porque a gente não tem condição, a gente não sabe nem do que está falando e eles já estão brigando porque nós estamos entrando. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Enquanto fazedores de cultura, que está aqui na capital. Outro ponto é entender que a gente precisa estar nesses espaços de discussão sendo representados. Em muitos momentos aqui eu não me vi representada. Não tem um preto no palco, não tem um preto na gestão, não tem um preto como deputado. Então, a gente precisa começar a buscar essas qualificações também para o nosso povo. Né? Então, quando o Ramon sobe e faz a fala dele com muita propriedade, eu me senti aliviada. Né? Me senti aliviada e acho, Ramon, que como o Dom, como o Adriano, você também pode compor, viu, Leônidas? Um grande convidado para compor quem faz esse trabalho, não desmerecendo ninguém. Mas que, como a gente viu aqui no final agora um pouco do resultado, quem compõe realmente, de fato, esses lugares de trabalho, talvez tenha que ser os fazedores de cultura mesmo. Que seja tradicional, que seja do teatro, que seja da dança. Talvez a Secult precise avaliar, não é o currículo profissional, porque eu vi falando aqui de formação. Talvez a gente precise das pessoas que vivem dentro dessa formação. Né? É quem faz o congado, quem faz a capoeira, quem faz a dança. É esses que nós precisamos pensar. Que, às vezes, é preciso ter ensino médio, faculdade, e aí nós nunca vamos ter resultados. Porque nós não sabemos o que o município de 3 mil habitantes quer ou tenha. Né? E, dito isso, eu venho aqui também fazer uma entrega, peço licença, né, a todos. Minha proposta é que a gente consiga acessar esse tipo de evento, né, e que a gente pense também na prevenção de uma audiência como essa, né, convidar os deputados que acompanhem de perto a ação da Secult, para que a gente não precise estar aqui discutindo algo que a gente já perdeu um tempo. Né? Então, se a gente tem a prevenção de fiscalizar antes de acontecer e dentro do prazo, a gente não precisava estar aqui discutindo essa política. Né? Então, eu quero agradecer ao Leônidas, quero convidar o Dom. Eu faço parte de uma casa de terreno em Tupaciguara, fica no noroeste de Minas, e eu fui incumbida, né, por essa casa. É uma casa que, a semana passada, a Secult estava lá, e eles fizeram lá o plano museológico da casa, e eles me pediram para te entregar. E eu acho que é merecido que você faça um bom proveito desse reconhecimento, você como representante nosso. Só para esclarecer, em abril, nós fizemos uma audiência pública para discutir a Lei Aldir Blanc e para prevenir. Inclusive, o requerimento da deputada ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, mulher preta, que muito bem representava essa comissão e hoje acho que representa muita gente lá no Ministério dos Direitos Humanos. Então, só para esclarecer que nós fizemos, né, essa discussão aqui. Queria convidar o Bruno Schettino, ex-elaborador de editais da Secult, consultor de políticas culturais. Com a palavra, Bruno. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar nessa casa legislativa que é referência nacional em participação popular. Agradecer a todo mundo que está aqui. Eu sei que vocês estão com fome. Se eu soubesse, eu tinha trazido até um doce de leite lá de Tambacuri para vocês conhecerem. Aliás, fica a dica, secretário, para tombar o doce de leite de Tambacuri. Gostaria de parabenizá-lo pelo tombamento, né, do queijo enquanto patrimônio imaterial, e não só por isso, por outras ações de reconhecimento dos nossos fazeres e saberes culturais, que são muito importantes. E, no turismo, o seu trabalho é excepcional, é brilhante mesmo. Mas, bom, eu não vim aqui para falar de temas doces, eu vim para falar de algumas coisas um pouco quanto amargas. Bom, eu fico feliz que agora tem 6 pessoas trabalhando para fazer edital, porque, na minha época, era só uma, esse que vos fala.
Há algumas questões, inclusive que a equipe que saiu estava um pouco cansada, e, de fato, estava bastante cansada. Ficou cansada quando teve que trabalhar 30 horas seguidas para publicar, no dia 30 de setembro, os editais da LPG. Ficou cansada quando teve que trabalhar 40 horas seguidas para publicar os resultados preliminares da Lei Paulo Gustavo. Mas sabe uma coisa que não cansava a minha equipe? Aqui eu falo em nome de Jana, de Jade, de Jéssica, de Clara, de Carol e de tantos outros que trabalharam comigo e que eu tive essa honra, cumprir o nosso dever público. Isso era incansável. E aqui eu gostaria de parabenizar os membros do CONSEC, até a Secult, e recomendo que se mantenha o que foi feito na construção dos editais do FEC, que foi a participação dos conselheiros na estruturação dos editais. A gente ficava 2, 3 horas seguidas conversando, discutindo sobre o que o edital tinha que contemplar, porque eu, enquanto administrador, eu não tenho a vivência e eu não sou artista. Eu não sei as dores e as necessidades dos artistas, dos fazeres culturais. Então, ouvir a sociedade civil, que é coisa que essa casa faz tão brilhantemente, é um dever do Estado para políticas públicas efetivas. E, nesse sentido, foi muito acertada a decisão da Secult na construção dos editais. Mas, bom, teve algumas questões aqui que as pessoas falaram sobre o tempo. E eu acho importante a gente pontuar algumas questões, inclusive legais, que falam sobre o tempo. Primeira coisa, ao ler a reportagem do Estado de Minas, houve uma declaração, tanto quanto equivocada, de que a Secult não estaria atrasada por não publicar o cronograma. Há, porém, no artigo 91 do Decreto 48.819, a obrigação do Estado de publicar o cronograma dos editais. Não é opção, é obrigação. Outra coisa é em relação aos resultados do Fundo Estadual de Cultura. O único prazo que é prorrogável nos editais está lá no item 7.3.2, seguindo o artigo 52, parágrafo 2º da Lei 14.184 de 2002, é o de resultado preliminar. A partir desta publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, não se prorroga mais nenhum resultado, mais nenhuma ação. Publicou-se o resultado preliminar no Minas Gerais, os editais estabelecem que o Estado tem 3 dias úteis para aceite de recursos e, a partir desse prazo, 20 dias corridos para análise dos recursos e publicação do resultado final. Então, guardem bem esses prazos. Porque isso significa dizer, senhoras e senhores deputados, que, infelizmente, houve um descumprimento de prazo estabelecido no próprio edital, o que contraria o artigo 5º da Lei 14.133, conhecido como Nova Lei de Licitações, que estabelece que se deve cumprir o objeto editalício. Há um princípio chamado vinculação ao objeto editalício. Isso está na 14.133, artigo 5º. Mas, bom, e aí tem um porém que é bastante grave, que é, por exemplo, o edital 02, o da Rainha Conga, que é um edital voltado exclusivamente para mulheres da cultura popular, que, seguindo os trâmites do edital, a partir da publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, deveria ter o pagamento, não é o resultado final. O pagamento feito no dia 14/11/2024. Portanto, o artigo 9º do decreto de encerramento do exercício, que estabelece que se encerraria dia 29 de novembro, apesar de ser uma surpresa desagradável, senhor secretário, e eu concordo, minhas queridas colegas da SPGF ficavam em polvorosa quando tinha qualquer coisa nesse sentido, não foi de tudo uma surpresa. Se o Estado, se a Secult tivesse seguido os prazos previstos em edital, alguns dos editais teriam sido pagos antes do encerramento do prazo para empenho. Esse é um ponto que tem que ser colocado. E, de toda forma, já aconteceu. E tempo é uma coisa que não volta atrás, né?
Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar daqui para frente. Primeira coisa, eu acho que é um ponto em comum a todo mundo, deputado Zé Guilherme, desculpa. Primeira coisa, é urgente, e é uma urgência econômica, que seja feito concurso para a Secult, porque cada real investido na cultura devolve 1,67 para a sociedade, por gerar toda uma cadeia produtiva de valor. Portanto, ao se fazer um concurso ou processo seletivo simplificado, não é gasto, é investimento. Porque é gente qualificada que vai poder ouvir os artistas e os fazedores culturais, entender da legislação, aplicar a legislação e fazer políticas públicas efetivas. Portanto, é um investimento que o Estado deve fazer. Outra coisa que deve ser feita, e eu sei que a Secult já está providenciando isso, são estruturas, e aí plataformas mesmo, que permitam a facilitação de inscrição nos editais. Uma das coisas que a gente ouviu com razão, e eu não vou dizer que não houveram erros quando a gente estava lá, é a dificuldade de uma pessoa que tem menor grau de instrução de se inscrever nos editais. Uma coisa que é até uma política prevista, né, pelo MINC, a possibilidade de inscrição por meio de vídeos, né? Isso aí não ocorreu porque não há uma plataforma ainda que permita tal ação. Então, é necessário que a Secult trabalhe nesse sentido. Outra questão é também que o corpo jurídico e de controle do Estado seja chamado para escutar os fazedores de cultura. Porque, muitas vezes, o corpo jurídico ele funciona como uma barreira que quem está fazendo a política pública tem que vencer. E é necessário que as pessoas que estejam nesses órgãos de controle e do judiciário compreendam as especificidades do fazer cultural. É muito necessário ter este diálogo, até para permitir que o Estado tenha mais flexibilidade nas suas ações. E outra coisa, e aí já vou deixar de sugestão, é que os editais do FEC, como brilhantemente foi feito esse ano, sejam discutidos já no primeiro trimestre do ano que vem, junto ao FEC, para que todos os prazos regimentais que são necessários devido à burocracia do Estado, que tem todo um dever de publicidade, possam ser feitos a contento, a despeito de qualquer decreto de encerramento do exercício, e para que meus estimadíssimos colegas que trabalham e estão trabalhando muito na Secult não tenham que ficar ligando para proponente, trabalhando até de madrugada, trabalhando final de semana, que foi coisa que eu e minhas colegas fizemos durante muito tempo. Isso não pode ser um modus operandi da Secult, mas é necessário que a gente paute isso e que a sociedade civil cobre isso efetivamente. Do contrário, vocês serão prejudicados na análise de projetos, na readequação de projetos, na prestação de contas de projeto. Porque, concordo, senhor secretário, é até uma ideia que a gente queria implementar na época que eu estive lá, da inteligência artificial enquanto ferramenta, mas é preciso entender e investir em gente para fazer cultura. Muito agradecido, senhoras e senhores. Muito obrigado, Bruno. Christian Ventura, show de bola, está aí? Sou eu. Opa, que é o secretário de Turismo e Cultura de Capitólio. Com a palavra. Muito bem. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a todos. Eu trago os cumprimentos do nosso prefeito municipal, Cristiano Gerardão, cumprimento a toda a mesa, em especial o nosso secretário de Leônidas. Eu fiquei até esse momento, eu vim lá de Capitólio hoje para participar dessa audiência, e eu vim mais para agradecer todo o apoio que a nossa região ela tem recebido da Secult, do secretário. Nós que somos uma região muito rica, né, em belezas naturais, uma região que é formada por lago, por montanhas, e lá nós temos uma cultura que é fora do normal. A nossa cultura ela vem de muito
muito longe, muito distante, e ela foi passada para o turismo, né? Hoje nós temos o turismo que funciona muito bem, que é a nossa... Eu falo que é sempre o nosso carro-chefe, é o turismo da nossa região, mas por trás dele tem sempre a nossa cultura. Esse momento que a gente vive aqui hoje, recentemente, nós também vivemos ele lá, sobre a questão da Lei Aldir Blanc. Nós levamos para todo mundo os esclarecimentos, e que é muito importante, Leônidas, esse esclarecimento, a resposta a essas dúvidas. Mas o mais importante de tudo é que as pessoas saibam o tamanho que é a importância do trabalho desse secretário. A primeira vez que eu venho à Câmara, aliás, à Assembleia, para poder participar de uma audiência, eu estou muito feliz de estar aqui e espero vir inúmeras outras vezes, agora que eu já sei o caminho. Apesar que estar aqui até agora, eu estou comendo, só comi 2 coxinhas até agora, esperando pelo menos eu estou comendo alguma coisa, né? Faltou o queijo, né, Leônidas? Todo mundo falou. Bom, eu também estou aqui representando o Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, que é muito importante para a nossa região. E, a respeito disso, eu queria trazer para vocês um trabalho que foi feito em Capitólio, na época do acidente dos cânions, onde nós tivemos um prejuízo muito grande para o nosso turismo. Eu não sei se todo mundo aqui... Quem conhece Capitólio aqui? Quem já ouviu falar de Capitólio? Quem já foi em Capitólio? Todo mundo lembra, se recorda desse momento triste que nós vivemos lá. Eu trabalho com turismo, ano que vem eu vou fazer 10 anos trabalhando com turismo. Esse ano eu fui convidado a ser secretário de Turismo e Cultura de Capitólio. E eu vivi na pele tudo aquilo que nós passamos durante aquele momento que foi muito difícil. Para vocês terem uma noção, o Capitólio hoje ele é um indutor de turismo para uma região com 20 municípios. E todos eles foram afetados diretamente com aquele acidente. Mas se não fosse o trabalho do Leônidas, o trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, o trabalho do governo de Minas, junto com o nosso prefeito, junto com o governador, o vice-governador, Capitólio hoje seria um deserto. Isso eu falo com muita propriedade. Hoje nós temos um nível de turismo que é muito diferente do que tinha antes. Nós conseguimos, através de todo esse trabalho com a equipe da Secult, reabrir os cânions com 80 dias. Isso foi histórico. E hoje você tem a visitação que é feita por fiscalização, tem protocolo de segurança, é tudo muito bem vigiado, fiscalizado. E desse ano até o mês de outubro, nós conseguimos já contabilizar mais de 250 mil turistas visitando os cânions. Então, eu quero aqui, Leônidas, agradecer imensamente o seu trabalho, o trabalho da equipe da Secult, aproveitar também para cumprimentar a Patrícia, que está ali, que é a subsecretária de Turismo, que tem nos ajudado muito também. E eu venho mais com esse sentimento de gratidão por toda aquela região do Lago de Furnas, que também é uma pauta, já foi uma pauta muito forte pelo deputado professor Cleito. Ainda é. Ainda é, né? Ainda é, claro. É isso aí. Nós precisamos lutar pelas nossas águas e é esse agradecimento que eu faço a você, tá bom? Eu espero que todo mundo aqui falou muita coisa e eu trago agora uma fala de alegria. Eu sei que os problemas estão aí, a realidade nossa lá é bem diferente da realidade daqui, da realidade de outras cidades, mas nós estamos juntos, viu? E esse apoio é muito importante para a nossa região e eu espero que esse bom relacionamento que Capitólio, a região do Lago de Furnas, Serra da Canastra, só se fortaleça ao longo dos anos. Obrigado a todos. Obrigado. Para concluir, e pode aplaudir, gente, desculpa aí que eu interrompi. Né? Deputado Zé Guilherme, passo a palavra para as suas considerações. Vai ser o último. Vou acabar com você. Obrigado, deputado professor Cleito.
cumprimentando aqui a deputada Bela, a deputada Lohana, a deputada Beatriz, querido amigo secretário Leônidas. E, como todos que estão aqui, desde 9 horas da manhã, eu estou aqui participando dessa audiência pública, ouvindo bastante, prestando bastante atenção em tudo que aconteceu nesse cenário, dos problemas que aconteceram, do que está aqui colocado, e tenho certeza absoluta do que depender de mim aqui, nas questões que a gente pode ajudar a resolver, terão todo o meu máximo empenho. Minas Gerais é um estado extremamente peculiar no Brasil, 853 municípios. E eu tenho uma característica que eu me orgulho muito daqui do parlamento. Eu já fui, pelo menos, caro amigo Cleito, uma vez em cada município de Minas Gerais. Durante muitos anos, rodei e conheço todos os rincões de Minas Gerais. Todas as realidades que vocês colocaram aqui, eu conheço. Conversando com o nosso povo mineiro, estando lá na frente, e eu falo muito que uma vez, eu viajando lá no norte de Minas, lá em cima, passei por 5 cidades, e todas as cidades fizeram o mesmo pedido. E era de estarrecer quando eu cheguei à noite. Sabe o que era, amigo Cleito? Água. Queriam água. O pedido era água. E era água para divertir, não, gente. Era água para viver, sobreviver, cozinhar, lavar. Então, a realidade de Minas é muito diferente em todos os lugares. E, por isso, fiz questão de estar aqui hoje, de ouvir atentamente todos vocês e levar a cada um uma mensagem de esperança, de crer que as coisas são melhores. Me inteirando um pouco mais do assunto específico aqui, da cultura, eu fiquei muito feliz de saber que agora existe uma lei em que o município, o dinheiro vai chegar lá na ponta, para a Congada, para o Reinado, para todas as ações lá naquele município pequeno que eu conheço de Minas Gerais, para que ele seja efetivamente usado lá. Eu sou um deputado municipalista. O que isso quer dizer? Eu defendo o município, porque no município que nós temos que ter saúde, segurança, educação, lazer, cultura, turismo, é lá que o cidadão mora. Não é lá em Brasília, não é em Belo Horizonte, não, é no município, onde a vida de cada um, ela precisa de tudo, que tudo isso aconteça. E nós temos políticos que somos, nós temos que ter essa sensibilidade. Aí está a grande diferença do político para o técnico. É a grande diferença, é a sensibilidade política. E tenho certeza absoluta que, desde 9 horas da manhã até agora, me aflorou muito a minha sensibilidade política e está com o olhar atento de tudo o que está acontecendo. Acho que juntos nós podemos mudar muita coisa aqui. E conte comigo, secretário. Leônidas, quando você me pede ajuda, terá sim minha ajuda e terá meu empenho, que é o mais importante, para que a gente possa caminhar. As coisas são tão engraçadas, estava aqui do lado, gente, numa conversa, a deputada Beatriz Cerqueira me tira um projeto de lei e me mostra sobre pessoas com deficiência, autista, deputado. E ela vira para mim e fala assim, quer assinar comigo? Claro que quero. Então, essa é a sensibilidade que a gente tem que ter e um olhar maior. E tenho certeza absoluta que tudo que foi apontado aqui, todos esses problemas, nós temos que caminhar para a resolução, porque não adianta ficar só no discurso. O discurso é muito bonito, muito lindo, mas temos que, efetivamente, trabalhar para que nós possamos resolver tudo aquilo que foi dito aqui. A secretaria foi pega de surpresa? Foi, é verdade. De onde que veio? Da Secretaria da Fazenda? Vamos corrigir? Vamos sim. Vamos sentar, vamos conversar, mas o importante é que nós temos que caminhar para a resolução do problema. Isso que é importante para todos nós aqui. Foi uma reunião muito importante, importantíssima, tanto que estou aqui desde 9 horas da manhã até agora. Fiz questão de estar aqui, para que eu pudesse captar tudo isso e que eu ouvi aqui. Todas as falas dos colegas deputados, do secretário. E quero abrir um parêntese. Minas Gerais tem uma das maiores pessoas qualificadas no quesito cultura, que é o secretário Leônidas. A trajetória dele é fantástica. É fantástica a trajetória que o Leônidas tem. Conheço o Leônidas desde o tempo que ele
atuava na Prefeitura de Belo Horizonte. Quantos anos atrás, Leônidas, foi isso? 2012, né? Pois é. E que ele vem trabalhando, né, com muito empenho e muita capacidade. O Leônidas tem uma capacidade, eu acho que não teria, em Minas Gerais, pessoa melhor de estar à frente da Secult. E não é julgando elogios para ele, não, estou falando a verdade, estou falando de conhecimento. E vocês também sabem disso. Que ele é uma pessoa capaz, empenhada. E, gente, erro, quem não comete erro? O importante é que dessa reunião aqui, eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair muito maiores do que nós entramos aqui. Com mais forças, com mais energia, para que, unidos, nós possamos resolver o problema de vocês. Pode contar, professor Cleito, a resolução, empenharei sim. Vou empenhar para que a gente possa, se a gente conseguir resolver o problema deles, que é esse dinheiro chegar na ponta, claro que terá um empenho. Claro que terá o nosso empenho para que a gente possa resolver esses 17 milhões que estão aí, dando condição técnica para que isso seja feito. Então, muito obrigado a vocês. Amigo Leônidas, um grande abraço, prazer estar aqui com você o tempo inteiro. Conte comigo, sim, nas suas demandas, no seu trabalho. Aos colegas parlamentares, tenho certeza absoluta que foi de grande valia essa reunião. Parabenizando, professor Cleito, você, Lohana, todos que estão aqui por essa reunião, e tenho certeza, viu? Vou falar em nome aqui do secretário Lohana, ele virá mais vezes aqui, terão uma conversa mais a miúde, porque é muito importante essa conversa. A gente tira muita coisa boa para o nosso dia a dia e o principal, né, gente, do nosso povo mineiro, a quem nós representamos aqui. Muito obrigado a vocês e vou encerrar aqui de uma forma que eu encerro sempre, viu, professor Cleito? Quebrando um pouco o protocolo. Um beijo no coração de cada um e o principal, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado pela sua presença muito importante aqui. Última fala aí do nosso... Você fala o seu nome... Eu tinha me inscrito, não sei por que não me chamaram. Né? Tem gente que se inscreveu. Infelizmente, os papéis se perderam, peço até desculpas aqui. Eu sou Muniz, eu sou ator, diretor de teatro, estou representando o Coletivo Alvorada, Coletivo Cultural Noroeste, tenho 60 anos, sou ator profissional desde os 12 anos de idade, faço uma luta incansável pela cultura e pelos direitos humanos nessa cidade por onde eu andei. Quero saudar aqui a todas e todos os fazedores de queijos do interior de Minas Gerais e as cooperativas que têm a luta em defesa do queijo há mais de 20 anos, que sofreram ameaças da indústria de laticínio para impedir que eles fizessem queijo, alegando que o queijo natural, por ser feito com leite cru, poderia matar as pessoas. E a cultura participou deste movimento muito forte, antes de qualquer secretaria, de qualquer secretário, quando Elvésio Raton fez um documentário chamado Mineiro e o Queijo, que foi recorde de público dos documentários nesse país. Então, parabéns aí a quem faz o queijo pelo interior de Minas Gerais. A outra questão é que eu ouvi falar aqui que tem muito dinheiro para a cultura. Mentira, tem pouco dinheiro para a cultura. Tem pouco dinheiro para a cultura. E eu posso explicar por quê. Os editais que são lançados nesse país, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, um dos editais que eu participei, foram inscritos em um edital 970 propostas. Das 970 propostas, 620 foram aprovadas tecnicamente e só 10 contempladas financeiramente. Ou seja, de 970 projetos, 10 foram contemplados financeiramente e 960 descartáveis. Isso mostra o quanto que a cultura ainda precisa de dinheiro, o quanto que a cultura ainda precisa de ser olhada. Agora vamos tratar da questão aqui. Diz que o problema é falta de funcionários. Ok, mas vamos voltar no tempo? Quando o Zema assume o governo e vem a essa casa para acabar com a Secretaria de Cultura, e nós tivemos uma gritaria danada, aí resolve juntar a Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura. Eu estava lá em cima na plenária, nesse dia, gritando para não fazerem isso, que seria a destruição da cultura e do desmonte da cultura do Estado. Sabia que eu te conhecia de algum lugar. Porque eu gritei e me ameaçaram de tirar lá de dentro, porque eu estava perturbando, dizendo que não podia fazer isso. Fizeram, mandaram todos os funcionários embora, em nome do Estado mínimo, porque
porque é mínimo para nós, viu? É mínimo para nós, porque para o dono da Localiza não é mínimo, não. Para os empresários do minério não é mínimo, não. É mínimo só para nós. Desde aí, a secretaria, a Secult, o turismo pode estar uma maravilha, que eu não entendo nada de turismo, não vou saber do turismo, não defendo nada do turismo. Mas a cultura é caos. Caos em cima de caos. Falar assim, porque veio muito dinheiro do governo Lula, porque o governo Lula liberou muito dinheiro. Ok. A gente não estava preparado. Não estava preparado porque mandou todo mundo embora. Por isso que não estava preparado. E não é só no Secult. Fundação Clóvis Salgados tem esse problema, os museus têm esse problema, todas as fundações têm problema por falta de funcionário. Isso é política pública do governo Zema. Estado mínimo, sem funcionalismo público. Nós não estamos aqui para questionar a capacidade do Leônidas, a gente sabe que ele está capaz, porque se ele não fosse capaz, ele nem estaria lá. A gente já teria derrubado ele há muito tempo. Mas a gente espera mais de uma pessoa que se diz que tem capacidade. Outra questão. Fala de escuta. Ou o CONSEC está mentindo descaradamente, ou tem alguma coisa errada. Porque teve um conselho, logo depois da Aldir Blanc, no processo da Aldir Blanc, todos os conselheiros se levantaram e falaram que iam pedir demissão do conselho por falta de diálogo com o secretário. Eu fiz um áudio, soltei isso, do perigo que isso significava, virou um furdubu nesse Estado. No dia seguinte, é chamado pela Secretaria Estadual de Cultura uma reunião para explicar as coisas. Né? Então, a gente vê que o fundo disso tudo é político. Às vezes, o secretário fala assim, mas isso é disputa política, eu não faço política, eu faço cultura. Não, você faz política, sim. Quando você está fazendo a orientação do governo Zema dentro da questão da política. Isso é política. Política não é só partidário, não. É instrução que você recebe de cima. Como fazer. Né? Então, a minha fala aqui é justamente isso. Porque agora a gente está tendo que resolver um problema, que foi um problema que esta casa, os deputados e deputadas são responsáveis por este caos. Na hora que vocês aprovaram a unificação dessas duas secretárias, e todas as vezes que vocês voltam num projeto do governo Zema, que é de Estado mínimo, que é para destruir a educação, a saúde, o meio ambiente, a cultura, vocês estão contribuindo para acabar com a vida da sociedade civil e de nós que estamos aqui. E, para concluir, eu vi aqui que a gente da Secult trabalha muito. Vocês são pagos para isso. Vocês são pagos. Eu dependo do dinheiro da lei para poder trabalhar. Se eu não sou contemplado no dinheiro da lei, eu tenho que trabalhar de garçom, eu tenho que trabalhar dos escambau para poder fazer a minha arte com o dinheiro do meu bolso. Do meu bolso. 90% dos artistas desse país fazem dinheiro, tirando dinheiro do seu bolso. Isso é pesquisa. Só 10% são contemplados por leis, seja lei Rouanet ou seja lei de editais. A realidade do artista desse país é desesperadora. Então, é preciso olhar, de fato, para o porquê que isso está acontecendo. Isso é política pública do governo Zema. Desmonte de Estado, Estado mínimo, para favorecer os grandes e prejudicar nós que estamos na ponta e os pequenos. Obrigado. Só não podemos generalizar. No caso dos deputados, nós não podemos generalizar. Eu não carrego esse pecado. Deputada Bela, para as considerações finais. Depois, deputada Lohana, para os encaminhamentos. Pessoal, tive que dar uma pequena saída para cuidar de outro assunto referente a comunidades impactadas pela mineração, mas minha equipe ficou aqui toda a audiência e eu participei da maior parte dela. Olha, eu senti nessa audiência pública
uma postura muito estranha por parte do secretário de Cultura, e digo isso com muito respeito, secretário Leônidas, porque toda a movimentação que foi feita anterior a essa audiência pública, a mobilização, parecia que essa atividade aqui se tratava de uma ofensa pessoal ao secretário, de um questionamento pessoal sobre a competência do secretário, quando não é isso. Quando a gente confunde o pessoal com o institucional, ou seja, a função de dever explicações para a Assembleia e para a sociedade, de ser fiscalizado, com uma questão pessoal, a gente está liberando o patrimonialismo. Patrimonialismo, inclusive, já visto em outros casos da cultura, em que, muitas vezes, ações que são de outros ou institucionais são vangloriadas quase como louros pessoais. É dever meu informar aqui que o pedido e o acompanhamento do tombamento, né, do reconhecimento pela Unesco do queijo de Minas Gerais não foi feito pelo IEFA, foi feito pelo IFAM. O pedido, o registro foi feito pelo IFAM. E aí, assim, nós tivemos aqui um grande debate, mas uma questão não ficou resolvida. Porque, no ano de 2024, os fazedores, as fazedoras de cultura do Estado de Minas Gerais não viram a execução de cerca de R$200 mil entre leis da PNAB e leis do Fundo Estadual de Cultura. 200 milhões, né? Eu falei mil? Milhões de reais do Fundo da Cultura, que vão trazer, sim, impactos, porque eu estou aqui conversando diretamente com pessoas do governo federal e sei que a não execução dos recursos nesse ano impactará a aplicação de recursos no Estado de Minas Gerais nos próximos anos. E aí, gente, não tem a desculpa, sabe, de que são muitos processos, quando os critérios adotados pelo Estado e os documentos exigidos, por exemplo, para inscrição no edital do Fundo Estadual de Cultura, são absolutamente irrazoáveis e não atendem a uma simplificação que foi, inclusive, aprovada recentemente na lei da minha companheira Áurea Carolina com Benedita, que é o Marco do Fomento. Olha, eu queria muito saber o que é CAFIMP. E para quê? Que para participar de um edital público é preciso do CADIM. Eu queria entender isso. Por que não é exigido essa documentação toda na maior parte da legislação que vai compreender por um processo de desburocratização, mas a Secretaria faz questão de burocratizar para depois dizer que não teve tempo de execução dos recursos? Ora, eu saio daqui, deputada Lohana, deputado Cleiton, deputada Beatriz, abismada como a mistura entre um sentimento que beira o patrimonialismo, de sentir essa convocação como uma questão pessoal, quando não é, se mistura com uma situação esquiva. Olha, eu não tenho equipe, o governo não me dá estrutura. Gente, a secretaria é do governo. Então, se o secretário está dizendo que a secretaria não tem estrutura, tome providências, ameace o governador, fala que vai sair do cargo. Mas não dá para simplesmente não aplicar 200 milhões de reais que iam chegar nos congadeiros, ia chegar, sabe, nos mestres da cultura popular, iam chegar nos quilombos, iam chegar em tantas regiões de Minas Gerais. Isso é muito importante e é o mais importante dessa audiência pública. Eu sinto que as explicações que foram dadas aqui são absolutamente insuficientes diante da constatação do dano coletivo causado pela inoperação desses editais nesse ano. É isso, minhas considerações finais, presidente. Bom, o deputado professor Cleiton me passou para fazer os encaminhamentos e as considerações finais. Eu acho que isso que a Bela trouxe é muito importante, porque conversa com o que a gente trouxe no início, com a perspectiva, tanto pelo decreto que regulamenta a PNAB, quanto pelo ajuste fiscal proposto pelo Haddad, que a gente pode concordar ou não, mas não faz sentido, no momento de dificuldade fiscal do governo federal, mandar dinheiro para quem não executa adequadamente. Faz mais sentido mandar para quem executa. Tem 11 estados na nossa frente executando melhor. Nesse momento, quando a gente decide, ou quando a gente, por vários motivos, não consegue executar o recurso adequadamente, a gente está, de acordo com o decreto, de acordo com as medidas propostas, colocando em risco o financiamento para o Estado nos próximos anos.
E aí, antes de falar dos encaminhamentos, já que os requerimentos já foram falados e votados, eu queria dizer que a fala do Dom, e eu repito, no momento eu não estava aqui, mas estava ouvindo no telefone, porque eu fui ao gabinete por 1 minuto, eu fiquei ouvindo, e eu queria só lembrar que os trabalhadores da cultura também são pais e mães. Eu queria só lembrar que os trabalhadores da cultura também são pessoas que estão passando por problemas e por dificuldades e por sobrecarga. Porque houve uma coisa também de tentar sensibilizar com base no aspecto humano dos servidores que estão sobrecarregados e dos trabalhadores da Secult que estão sobrecarregados. Eu fui muito atacada, Beatriz, por ter feito a cobrança em público e dito isso. Essa não é, como a Bela trouxe, uma questão pessoal. As pessoas estão ocupando cargos e são cobradas pelos seus cargos. Gente, deputado que ocupa um lugar de privilégio imenso é cobrado para dar conta de fiscalizar absolutamente tudo que acontece no Estado ao mesmo tempo. E aí eu reitero o que eu disse após a fala do deputado Duarte Bechir. Essas posições são posições de muita pressão. São posições de muita dificuldade. E de todos nós que eu citei aqui, o mais frágil é o trabalhador da cultura. De todos nós, o que mais está exposto é o trabalhador da cultura. De todos nós, é a artesã lá de Patinga que me manda mensagem e me cobra. De todos nós, é o capitão. São essas pessoas. Então, assim, eu acho que isso é muito importante de ser dito para que esse tom sensível, que é importante, de respeito ao servidor e ao trabalhador da cultura, poxa, somos nós que fazemos essa defesa aqui na casa, só para lembrar. Mas para que isso não passe por cima do fato de que, são 2 fatos. O primeiro é que os mais frágeis nessa história não são os trabalhadores da Secult, são os trabalhadores da cultura nos territórios. E segundo, o segundo aspecto importante é o aspecto de que se essas dificuldades estão acontecendo por sobrecarga e dificuldade pessoal, isso precisa ser resolvido. E aí eu vou para os encaminhamentos. Agradeço, o Cleiton já falou, mas eu quero agradecer, a presença do Zé Guilherme aqui durante todo esse processo. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante para os deputados da oposição, e eu acho que eu posso falar isso pela Bela, pela Beatriz, pelo Cleiton e por todos os outros que passaram aqui hoje, ter deputados na base do governo com quem o diálogo é frutífero. E ser frutífero não quer dizer que a gente só consegue tudo que a gente quer. Ser frutífero é conseguir avançar em algumas pautas. E o Zé é uma dessas figuras. E ele, presente aqui o tempo todo com muita atenção, deu para a gente algumas conquistas em conversas aqui nos bastidores a partir de coisas que ele disse que tem toda a disposição de ajudar a avançar. Eu queria te pedir uma delas em público, Zé. A gente aprovou, e eu reitero que foi com o seu apoio, a emenda na LDO que proíbe o contingenciamento. Foi sancionada. É lei. E a LOA não está com esse valor atualizado. Então, eu te peço ajuda para que a gente corrija. Eu não sei quem errou. Eu não sei se foi a Secult na redação, eu não sei se foi outra secretaria, eu não sei se foi a Segov que não viu, eu não sei quem que foi, não. A gente descobriu que o povo não conversa, pelo vice entre secretarias. Mas eu te peço ajuda para que a gente corrija antes de votarmos o orçamento, porque não é possível que a gente vai ter aprovado uma emenda tão importante que, eu repito, vai tirar o FEC da ordem dos 20 milhões para mais de 100. É isso que a gente conquistou aqui, na nossa emenda da LDO. Então, a gente precisa corrigir isso no texto da LOA, e eu peço a sua ajuda como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A outra coisa para a qual eu peço a ajuda, Zé, é para esse aspecto que eu acho muito correto, talvez foi o mais correto que a secretaria trouxe aqui hoje, da falta de sentido entre o valor que a secretaria operava com o número de funcionários que tinha versus o valor que ela opera com o número de funcionários que tem. Ela operava muito menos com mais funcionário, ela opera muito mais com menos funcionário hoje. A gente precisa resolver isso. E é preciso, urgentemente, autorizar os pedidos de concurso público que a Secult fez. E só a CEPLAG pode resolver isso, Zé. Só a CEPLAG pode resolver isso. Então, eu peço de coração que isso seja resolvido. Porque aí a gente vai continuar errando. O ser humano erra para sempre, instituições também. Mas que sejam outros erros, né? Que a gente possa discutir aqui outros erros. A outra coisa é que a gente precisa, e isso foi aprovado em requerimento, então eu estou só verbalizando algo que já está no papel, dos 2 cronogramas, o cronograma da Aldir Blanc e o cronograma do FEC. São os 2 cronogramas que a gente precisa ter. Para que a boa vontade de vocês, Dom, não seja um problema. Para que a discussão feita de madrugada e a ajuda de madrugada não fique uma informação extraoficial que alguns tiveram acesso, outros não tiveram. A boa vontade, a disposição, a gentileza, gerando um problema.
O cronograma oficial é importante para que todos tenham acesso, seja publicado no site, seja na rede social, seja mandado por e-mail, ou de preferência de todas as formas, e até da mais antiga e rudimentar do mundo, que é quem é de prefeitura sabe disso, o secretário de Capitólio sabe disso, que é um edital pendurado num quadro na porta da secretaria. No interior é assim. Pelo menos em Divinópolis tem muito isso até hoje. Então, que a gente formalize as coisas, que a gente formalize as coisas para que a gente consiga fazer com que a gente tenha datas claras para todo mundo poder cobrar e ser cobrado. A outra coisa que é importante é que a gente marcou aqui no requerimento a visita ao Tribunal de Contas sugerida pela deputada Beatriz, para garantir, primeiro, o apoio do Tribunal de Contas do ponto de vista de pessoal e, segundo, o apoio do Tribunal de Contas do ponto de vista do que eu e a Bela trouxemos, que é seríssimo, que é a perspectiva de perda de recursos no longo prazo com a não execução dos recursos já colocados. De novo, não por opinião da Lohana, pelo decreto da PENAB e pelo pacote mandado, se for aprovado, pelo Haddad para o Congresso. Por último, eu confidencio algo que eu pedi nos bastidores ao deputado Zé Guilherme e que eu e o Cleiton vamos fazer. E eu convido a deputada Beatriz, o próprio Zé Guilherme, a Bela, para assinarem com a gente. E os outros deputados, quando estiverem prontos, eu vou abrir para todos. Que é a gente subir... A Regina não está aqui mais, não, né? A Regina foi embora. A gente subir o teto da renúncia do ICMS. A gente precisa fazer isso. E o Zé demonstrou sensibilidade à pauta. A demonstração de sensibilidade dele não é garantia de que a gente vai conseguir, porque não depende só dele. Mas, na posição dele, essa disposição é muito importante, porque abre portas. Ajuda muito. Então, eu quero agradecê-lo de público também, para que a gente consiga fazer esse projeto junto. Eu me comprometo a protocolá-lo até o final do ano, antes do nosso recesso parlamentar, para que a gente consiga protocolá-lo e ele avance nas comissões no início do ano que vem, para a gente subir essa renúncia e conseguir garantir que os trabalhadores possam captar mais recursos. Eram esses os encaminhamentos, deputado professor Cleiton. Eu queria agradecer profundamente a todos que aqui estão, aos trabalhadores da cultura que vieram e que atenderam esse pedido de estarem presentes aqui hoje. Vocês não estão em funções comissionadas para estarem aqui participando de 8 horas de reunião. Ninguém está recebendo. No interior, viu, Arnaldo? A gente tem um meme do povo em eleição que fala assim, eu vim de graça. Quando a pessoa é de oposição e está concorrendo, o povo grita, eu vim de graça. E é muito engraçado, porque quem está na prefeitura e na máquina sempre mobiliza uma tropa. Isso é normal. Mobiliza uma tropa, tem um monte de gente para mobilizar. E vocês vieram aqui hoje para mostrar, e foi muito importante, que o que a Beatriz disse é muito verdadeiro. A sociedade civil precisa ser respeitada. A sociedade civil precisa ser ouvida. E nenhum de nós substitui a sociedade civil. Eu queria agradecer também a todos os trabalhadores e gestores do setor do turismo que vieram, para trazer o ponto de vista de onde está funcionando. E dizer que o que a gente quer é que a cultura funcione bem, como vocês trazem para a gente que o turismo funciona. É isso que a gente quer. A gente não quer que o turismo fique mal das pernas. A gente quer que a cultura funcione bem, como vocês estão funcionando. Acho que é muito legítimo demandar isso do Estado, né? No geral, agradecer a todos os parlamentares, agradecer muito ao deputado professor Cleiton, que é presidente dessa comissão, e que sempre foi uma voz de razão aqui, e que, se não fosse a vontade dele, essa audiência não teria acontecido. Agradecer ao Leônidas. Leônidas, a gente já estendeu muito, né? Mas foi 9 horas e 5 minutos, acho que ninguém vai morrer, não. Eu queria te mostrar um áudio que eu mandei para uma trabalhadora da cultura no primeiro atraso. Eu sei que a situação está muito ruim. Eu sei disso. Mas vai liberar no dia 25. Já cobrei o secretário. O pessoal da secretaria está atolado de trem. Estão atolados. E o povo está trabalhando, sabe? Tem erro também. Tem erro demais da conta. Nossa Senhora. Tem muito erro. Mas eu acho que não tem porquê a gente falar nada antes do dia 25. Tem a promessa do dia 25. Eu acho que eles vão cumprir. O povo tem palavra. Eles sabem que eles não estão brincando. Então, assim, calma. Eu estou pedindo esse voto de confiança no secretário e na equipe dele. Se não fizerem, aí a gente vai brigar. E foi isso. Então, secretário, qualquer pedido de desculpa está aceito. E eu queria dizer que essa comissão está à sua disposição. Muito obrigada, para que a gente possa construir grandes coisas juntos para Minas Gerais, ao lado dos trabalhadores da Secult, mas ao lado de quem, no fim do dia, precisa da gente.
precisa da Secult funcionar, da comissão funcionar, porque conta com todos esses recursos que o Lula pôs de volta para a cultura em Minas Gerais, gerando PIB, gerando emprego e gerando beleza no nosso Estado. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Lohana. Passo ao secretário Leônidas para as suas considerações finais. Bom, eu acho que saímos daqui, eu particularmente, e eu acho que a minha equipe, eu trouxe, Beatriz, porque eu acho importante ela estar, mas eu agradeço todo mundo pelas manifestações e vamos, eu já disse para a Maristela, nós vamos reunir ainda hoje para... Não, nós vamos nos reunir ainda hoje, porque realmente isso é uma urgência, e a gente sabe disso. Então, eu agradeço todo mundo, Dom e todos que estiveram aqui, professor Cleiton, deputado Zé Guilherme, enfim, todos que eu nem estou vendo ali para o final, Maquele, e fica o compromisso da Secretaria de encaminhar esse cronograma. Mas o que eu falei, Lohana, talvez eu acho que foi a hora que você foi ao banheiro, que a gente vai vir também fazer uma reunião com a Comissão de Cultura e trazer as possibilidades para que a gente, o cronograma, sabe, assim, mostrar para vocês e dentro das possibilidades todas para a gente publicizar juntos isso daí e ficar um compromisso conjunto, tá? Obrigado, gente, todo mundo. Obrigado, secretário. Eu também quero agradecer aqui aos deputados e deputadas que passaram por essa audiência. Dizer que nós vamos continuar fazendo a cobrança dos prazos. Fizemos aqui uma série de requerimentos e esses requerimentos eu sei que em breve serão respondidos pela Secretaria. Nós, enquanto comissão, pessoal que está nos assistindo, pessoal que acompanhou até agora, quase 8 horas de audiência pública, e quero dizer que dessas quase 8 horas de audiência pública, nós vimos uma coisa aqui que é inerente ao parlamento. Discordância, também visões de mundo diferentes, visões de Estado diferentes. Lamento, às vezes, por ouvir algumas coisas que nós ouvimos aqui por parte de alguns parlamentares que até questionaram como é que foi feita a condução dessa audiência, mas essa audiência também, Leônidas, eu acho que era um momento para a gente desabafar. Não só a secretaria, quem está aí trabalhando exaustivamente, mas os promotores e fazedores de cultura também, para usarem esse espaço como uma forma de dizer, olha, essa é a situação, é isso que nós estamos vivendo. E muitos aqui falaram em nome de várias vozes espalhadas pelo interior. Mas dizer também que essa comissão ela está à disposição de vocês, à disposição para trazer as demandas da deputada Lohana, os outros deputados que não são da comissão, mas que têm espaço aqui na hora que quiserem. A deputada Bela já fez aqui várias audiências públicas onde eu não estava presente, não é, deputado? Carnaval, para discutir questões aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, deputada Beatriz Cerqueira, os votos de congratulações que a gente sempre entrega aqui, e por isso peço desculpas pelo alongar dessa reunião, mas foi necessário. E dizer, Leônidas, que a sua presença aqui é sempre muito bem-vinda. Tem secretário que eu não faço a mínima questão de que esteja aqui. Aliás, prefiro que nem venha, mas você é um secretário que é muito bem-vindo, porque tem qualidade no que fala, tem conhecimento de causa, ninguém questionou isso aqui. E nós estamos aqui para ajudar. Vou repetir o que eu disse, até falava para o Braz aqui, quando da elaboração do Decentra, do grupo de trabalho que foi feito, com a consultoria aqui, muito qualificada a consultoria da Assembleia, com os técnicos da Secult, com a equipe do Leônidas, com 2 reuniões, nós conseguimos resolver uma série de problemas, inclusive técnicos, de fazer o convencimento, porque é importante lembrar
que você tem uma secretaria que ela é o tempo todo vigiada também pela Fazenda, pelo Planejamento, pela Controladoria Geral do Estado, pela Advocacia Geral do Estado. E o nosso papel aqui é um papel de sermos intermediadores nessa relação entre o Executivo, a sociedade civil e, ao mesmo tempo, de fazermos o nosso processo de fiscalização para ajudar, auxiliar e promover aquele que é o sonho de todo mundo que defende a cultura. Foi muito duro para mim, deputada Beatriz, sair da Comissão de Educação para assumir a presidência dessa comissão. Mas eu assumi a presidência dessa comissão por uma questão de compromisso de vida que eu tenho com a cultura. E da necessidade de ajudar também na questão da melhoria da mesma no nosso Estado. De ir para o sul de Minas e ver que a folia de reis em alguns lugares estava morrendo, de que os grupos de congados estavam desfalecendo, de que manifestações culturais importantes estavam deixando de existir, ou pela falta de recursos, ou pela má vontade de determinados gestores. Eu sou historiador de formação, eu tenho 2 mestrados, e os 2 mestrados eu tive como guru intelectual um historiador inglês chamado Raymond Williams, que é de formação marxista, mas que rompeu com Marx, porque Marx vai dizer que a mola propulsora da história é a economia, e o Raymond Williams fala que não. O que move a história, o que move as nossas relações é a cultura. É a cultura. Tudo é cultura. E é por isso que eu estou hoje nesse lugar, nessa presidência de uma comissão que eu tenho grande orgulho em ter aqui deputados e deputadas como a deputada Lohana, o deputado Bosco, o deputado Mauro Tramonte, hoje o deputado Delita Arquini, a deputada Macai que passou por aqui, além da companhia sempre presente aqui da deputada Beatriz, da deputada Bela, deputado Leleco, deputado Dr. Jean Freire, que sempre estão presentes, e hoje, abrilhantando aqui a nossa comissão, o deputado Zé Guilherme. Leônidas, você sabe que você tem aqui uma comissão que é parceira, para te ajudar e para sanar tudo aquilo que hoje tem comprometido o trabalho dessa secretaria. Repito, tem uma visão diferente desse governo, uma visão de um Estado cada vez maior e cada vez mais presente, ao contrário da visão do Estado do Minas. A gente respeita. Então, o nosso papel aqui é o papel de auxiliar também nesse sentido. No mais, que nós tenhamos aí mais reuniões e seja muito bem-vindo, Leônidas. Nós queremos mais a sua presença aqui. E aos promotores do turismo aqui, minha reverência, meus agradecimentos. É importante vocês estarem aqui também, em nome do meu amigo Braz Pagani. E, secretário, só para dizer, a causa é uma causa de vida para mim, dos nossos lagos, inclusive ajudando também o IEFA aqui, porque nós temos com o IEFA, com a secretaria, uma das grandes missões da história de Minas, é promover o estudo do maior tombamento promovido no mundo, que é o tombamento dos lagos de Furnas e Peixoto, que precisa ser consolidado e concretizado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convocado, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Ótimo final de dia, ótimo final de semana a todos.